Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 31. E estaremos ministrando, a partir desse texto, o tema: renove as suas forças, ou renove as tuas forças. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O texto é claro em dizer quem terá suas forças renovadas. Forças renovadas é um novo vigor, uma nova porção de energia, de poder. Porque todos nós nos desgastamos. Tudo que há nessa vida se desgasta. As nossas forças físicas se desgastam. As nossas forças emocionais se desgastam. E também as nossas forças espirituais se desgastam. Nenhum ser humano, ele é uma pessoa, alguém que não precise renovar, repor suas forças. Todos nós precisamos. E o texto é claro ao dizer que terás forças renovadas os que esperam no Senhor. A palavra esperar nesse contexto, no hebraico, dá a ideia daquele que se reúne com Deus. O esperar não é simplesmente aquele que fica esperando Deus fortalecer. A palavra esperar no nosso contexto não traduz toda a riqueza da palavra esperar no hebraico. No hebraico, essa palavra ela é reunir. Aquele que se reúne com Deus renovarão as forças. Amém? Aquele que olha para o Senhor, aquele que se volta para Deus, renovarão as forças. Aquele que se torce com Deus, aquele que se mistura com Deus, aquele que se envolve com Deus, renovarão as forças. Amém, irmãos? Então esperar é se reunir. Esperar é se unir ao Senhor. Esperar é se voltar para Deus. Esperar é se torcer com Ele. É semelhante a alguém que pega uma corda e torce na corda para puxar alguma coisa. A gente vê isso no circo. Antigamente o circo, quando a gente via aquelas pessoas que ficavam no alto, naquelas cordas, e eles se envolviam nas cordas para não cair. Aquele que se torce com Deus, aquele que se mistura com Deus, renovarão as forças, o seu vigor. E eu pergunto nesta noite, como está a sua força? Como está a sua força? Ou como está as suas forças? Você está forte ou está fraco? Irmãos, a fraqueza do crente é natural. Todos nós passamos por momentos. Mas a fraqueza não pode ser o carro-chefe da nossa vida. Nós podemos sim ter momentos de fraqueza, mas nós não devemos nos acomodarmos ou aceitarmos a fraqueza em nossa vida. Digo fraco, eu sou forte. A fraqueza deve ser apenas um estado temporário.
Renovar as forças é a base da vida natural e espiritual. A vida humana tem como uma das metas renovar as forças. Por que dormimos? Para renovar as forças. Por que comemos? Para renovarmos as forças. Por que nos alimentamos, bebemos? Para renovarmos as forças. Então, tudo que gira em torno do ser humano está relacionado às suas forças. Tem um ditado popular que diz que saco vazio não fica em pé. Crente vazio não fica em pé. Está escrito: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem tem vida com Deus tem força e recursos para renovar estas forças. Aquele que espera no Senhor é aquele que está unido ao Senhor, aquele que se volta para Ele, aquele que está torcido com Ele, trançado com Ele. Aleluia! Eu encontrei a palavra que eu estava desejando que viesse à minha mente. Aquele que está trançado com Deus renovarão as forças. No Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele é a força da minha vida porque eu estou trançado com Ele, eu estou apegado a Ele, eu busco Ele, e Ele me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em meio à fraqueza eu me volto para Ele. Aleluia! Se você está fraco, se volte para o teu Deus. Porque Ele é a força da sua e da minha vida. Como filhos de Deus, somos vestidos, nutridos e sustentados em força. Em Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Deus tem poder e Ele quer nos revestir de poder, nos revestir de força, da força ao cansado, e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deus nos dá força pelo seu Espírito. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, fala sobre esse poder que é dado pelo Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A gente só permanece na fraqueza enquanto a gente não se voltar para Deus. Aquele que leva a preciosa semente,
andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Talvez você veio hoje muito fraco. Chegou aqui neste templo muito fraco. Mas Deus te revestiu de poder. A força que vem de Deus vem pelo seu Espírito. Vem pela sua palavra. Ouvir a tua palavra e temer. Vem pelo poder que há no sangue de Jesus. A força que Deus te dá, que nos dá, vem pelo nome de Jesus. Quando Pedro ressuscitou, curou o paralítico, ele fala que foi o nome de Jesus que deu força àquele homem se levantar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que provoca a fraqueza? Por que o povo de Israel lá em Isaías 40 estava fraco? Eles estavam fracos pelas lutas. O povo estava no cativeiro babilônico. O povo estava pagando o preço do seu pecado. A fraqueza do povo estava nas suas próprias lutas. Em Isaías 40, versículo 1, o Senhor inicia este capítulo trazendo consolo ao seu povo, dizendo para o seu povo que o tempo da luta acabou. O tempo da luta, da milícia acabou. Deus sabe o nosso limite. Deus sabe até onde a gente se porta. Em Isaías 40, versículo 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo, aleluia. Que já terminou, que já se completou o tempo da sua milícia, da sua guerra, da sua luta. Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O povo estava cansado das lutas, mas estava esperando em Deus. E por esperar em Deus, o Senhor estava falando pelos seus profetas: acabou a sua luta. As lutas vêm, a fraqueza vem pelas lutas, pelo distanciamento, pelo afastamento. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos afastamos da casa do Senhor, da comunhão. Às vezes eu não entendo porque as pessoas não se afastam desta igreja. Deus tem nos presenteado com palavras maravilhosas, abençoadoras. Ninguém pode dizer aqui: eu não vou mais na igreja batista, porque lá eu não ouço uma palavra poderosa. Porque aqui Deus tem, pela graça dele, nos dado palavra viva, palavra poderosa, igreja. Mas às vezes as pessoas se permitem serem dominadas pelas suas fraquezas. E não se esforçam para vir a palavra, vir ao templo. Porque se virem, vai ouvir uma palavra que vai renovar as forças. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a fraqueza perdura na nossa vida por causa de nós mesmos. Com essa ideia de que eu estou fraco, vou ficar orando a Deus, e Deus vai nos fortalecer. Não é assim que funciona. Tem que esperar nele, é se unir, é se voltar, é se entrelaçar. É dizer igual Jacó: eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me renovar. Eu não aceito essa fraqueza. Eu vou no templo, eu vou te adorar, porque lá o Senhor vai trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento para nós. Aqueles que nesta noite vieram fracos, perceberam o que Deus falou desde o primeiro louvor.
Deus fala com a sua igreja. Deus falou pelos louvores, pelas orações, e está falando agora pela palavra, para aqueles que esperam no Senhor. Vão voltar fortes, vão voltar de barriga cheia, vão voltar motivados por Deus. O distanciamento da comunhão, a preguiça de buscar a Deus, traz enfraquecimento. As lutas enfraquecem também. Mas os pecados também enfraquecem. Pecado produz fraqueza em nós. Pecado, ele vai minando a nossa força espiritual. Para termos as forças renovadas, voltemos para o Senhor, voltemos para a comunhão e deixemos o pecado. Nos afastemos daquilo que o Senhor tem mostrado claramente que Ele não aprova. E nós sabemos. Porque se continuarmos pecando, a fraqueza vai crescer e pode gerar morte na vida de alguns. Pode gerar enfraquecimento, doença, pode adoecer. Quando o corpo está fraco, baixa-se a imunidade. E com a imunidade baixa, a pessoa, qualquer coisa acontece. Ela fica muito vulnerável a qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer coisa pega, porque ela está fraca. Como renovar as forças? As forças de um crente são renovadas exclusivamente pelo próprio Deus no homem interior. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Efésios 3,16. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. No versículo 16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Neste processo diário e contínuo de renovação, tem a nossa participação. Sabe por que há cultos? Sabe por que tem culto na igreja? Sabe por que a gente se reúne semanalmente? Para renovar as forças. Sabe por que Deus levanta pessoas para louvar, para gravar, para a gente renovar as forças? Sabe por que Deus trabalhou para que nós tivéssemos em nossas mãos a palavra? Para a gente renovar as forças. Sabe por que Deus coloca irmãos próximos da gente? Para a gente renovar as forças. Sabe por que Deus coloca pastor? Para renovar as forças. Você vai continuar fraco se quiser. Porque aquele que está enlaçado com Deus, entrelaçado, trançado com Deus, ele tem as suas forças renovadas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia.
Renovar as forças é também um dever nosso. Nós temos que tomar essa decisão. Então, o que fazer para renovar as forças? Qual a nossa participação? Eu quero dar uma dica para os irmãos. Primeiro, não se renda à fraqueza. Não admita a fraqueza. Não aceite a fraqueza que você está. Não se renda a ela, porque ela não te pertence. Você não é pertencente à fraqueza, você é pertencente ao Deus de poder. Essa fraqueza, não aceite, diga: Deus, eu não aceito. Eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Não aceite, não se renda. Joel 3,10 diz: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Diga a Deus, nem que seja me arrastando, eu vou te adorar. Eu vou continuar te servindo. Eu vou perseverar em ti. Senhor, eu estou entrelaçado contigo. Eu estou contigo para sempre, para a vida eterna. Então me fortaleça. E Deus vai te fortalecer. Com a palavra. Um pequeno gesto. Você vai perceber Deus te fortalecendo com coisas que você menos espera. Porque Ele tem esse compromisso com aqueles que esperam nele. Para nós renovarmos nossa força. Como diz o texto, espera no Senhor. E busque e fortaleça no Senhor. Paulo diz, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Renovar as forças para suportar as lutas. A gente não renova as forças apenas para a vitória, mas a gente renova as forças para as lutas, para a defesa. Devemos renovar as forças em Deus para o ataque, para a reação, para a ação, mas devemos renovar as forças para a defesa, para suportar aquele tempo de cruz, aquele tempo de opróbrio, aquele tempo de que as coisas acontecem e você não entende por que está acontecendo, mas você está suportando. Porque Deus te fortalece. Na prisão, você pensa que Paulo não se enfraquecia na prisão? Não desanimava? Claro que sim. Pensa que é fácil estar preso? Com a liberdade cerceada? Quantas coisas terríveis acontecem numa prisão? Mas ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Busquemos diariamente fortalecer. Foi Deus que me fortaleceu trazer essa palavra. Senhor, me dê força. Se eu estivesse todo desanimado, fraco, estava aqui, irmãos, olha por mim aí, Jesus é bom, né? Vamos ver o que acontece. Não. Como disse Miqueias, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou cheio da força do Senhor. Dizia o profeta Miqueias lá no seu livro. Quanto a mim, eu estou cheio da força do Senhor. Não é uma força carnal.
Não há força provocada pelo eu, é uma força provocada pela certeza de que há um Deus que está dizendo: eu estou com você. Levanta, ser forte, corajoso. Renove as suas forças. Deus conhece a minha e a sua luta. O Senhor está conosco. A nossa fé não é vã no Senhor. Nós precisamos apenas do Senhor e daqueles que Deus coloca no nosso caminho. Amém? Como cantamos hoje, eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. Que os irmãos voltem para os seus lares fortalecidos, alegres. Deus está no controle. Eu creio que Deus falou com a igreja nesta noite. Deus nos visitou com a palavra viva. Eu estou falando da parte do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar em pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto abençoado. É um prazer rever os irmãos. Os irmãos são servos do Senhor. O Espírito Santo está na sua vida. A palavra está na tua mão, na tua boca e no teu coração. Saia dessa fraqueza. Porque o Senhor é a tua força. Em nome de Jesus. Querido Deus, te glorificamos pela tua presença neste lugar. Sinto a tua força me fortalecendo para trazer esta palavra. E esta palavra animou o teu povo, fortaleceu a tua igreja. Renove, Senhor, a força da tua igreja para suportarem as lutas, mas também para lutar pelas vitórias. Porque muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas elas. Sem força não conseguimos andar. Sem força não saímos do lugar. Sem força a mulher gestante não consegue gerar. Oh, aleluia! Deus quer te revestir de força para que aquilo que está sendo gerado em você nasça para a glória do seu nome. Deus é fiel, Ele sabe o dia e a hora de mudar a minha e a sua história. Bendito seja o teu nome. Amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos hoje e sempre. Amém. Vão em paz, meus amados irmãos, fortalecidos no Senhor.